Quem foi Jezabel na realidade? Se alguém elaborasse um registro das mulheres mais notórias na Bíblia, o nome desta princesa fenícia deveria encabeçar a lista. Jezabel possuía uma natureza dominadora, impiedosa, injusta, manipuladora, inescrupulosa e implacável. Sua maldade era tão extrema a ponto de eliminar pessoas inocentes, como se não valessem nada, como no caso de Nabote. Além disso, ela fez tudo ao seu alcance para abolir a adoração a Deus em Israel, esforçando-se para aniquilar todos os profetas do Senhor, incluindo seu embate com o profeta Elias, que ficou marcado na história bíblica. Com o passar do tempo, Jezabel acabou se tornando um símbolo da corrupção espiritual, idolatria, imoralidade e maldade. Neste vídeo, você conhecerá detalhadamente tudo o que a Bíblia relata sobre quem foi Jezabel. A história de Jezabel na Bíblia está documentada nos capítulos 16 do primeiro livro de Reis e no capítulo 11 do segundo livro de Reis. Jezabel foi a esposa de Acabe, o rei de Israel, entre os anos de 874 e 853 a.C. No entanto, antes de abordarmos os terríveis acontecimentos associados a Jezabel, durante esse reinado em Israel, é crucial compreender sua origem. De acordo com a Bíblia, Jezabel era a filha de Etibaal, o rei dos Sidônios, que governava toda a Fenícia. Assim, apesar de ter alcançado a posição de rainha em Israel, ela era uma mulher estrangeira, descendente de uma linhagem fenícia. O nome de seu pai, Etibaal, significa Baal está vivo, revelando a influência que ela possuía em sua casa. Etibaal assentou ao trono após assassinar seu antecessor e reinou por cerca de 32 anos. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, Etibaal também era um sacerdote dos deuses. A história de Jezabel poderia ter passado desapercebida pelas páginas da história, se não fosse seu casamento ileal com o herdeiro do rei Onri de Israel. Havia uma proibição explícita contra uniões matrimoniais entre hebreus e os povos cananeus do Levante. Mesmo assim, o príncipe de Israel desafiou essa proibição ao se unir em matrimônio com a princesa dos Sidônios. Essa união provavelmente ocorreu para consolidar um tratado político e econômico entre os dois estados. Acredita-se que esse casamento tenha sido uma resposta à hostilidade de Damasco contra Israel, estabelecendo um acordo promovido pelo pai de Acabe, Iri, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel por volta de 880 anos antes de Cristo. E as consequências desse casamento asseguraram uma infâmia duradoura para o nome de Jezabel. Jezabel persuadiu Acabe a construir santuários para o culto ao seu Deus, trazendo assim centenas de sacerdotes e profetas da sua religião pagã para dentro de Israel, induzindo o povo à apostasia. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Como rainha, Jezabel tinha uma personalidade forte e dominante. Além do seu fervor religioso, era impulsiva e violenta. Inicialmente, exigia que seu Deus tivesse os mesmos direitos que o Deus de Israel perante o povo. Mas, na verdade, seu objetivo era extinguir por completo o culto ao Senhor de Israel. Jezabel iniciou a perseguição aos profetas do Senhor, ordenando a morte de todos que opusessem às suas práticas idólatras. Consequentemente, o texto bíblico registra o massacre de centenas de profetas do Senhor. O relato bíblico é claro ao mostrar a forte influência que Jezabel exercia sobre Acabe, permitindo que ele agisse conforme a sua vontade. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, Acasias, Jorão e Atalia. Embora haja debate sobre a maternidade de Jezabel em relação a Atalia, ela orientou seus filhos de acordo com suas práticas. Por exemplo, Atalia levou seus costumes questionáveis para Judá, quando se casou com Jeorão, filho de Josafá, quase levando ao fim da dinastia de Davi. Foi nesse contexto de intensa tensão que surgiu inesperadamente na história bíblica o profeta Elias.
o principal opositor de Jezabel, devido aos seus costumes pagãos, procrastinou um de seus episódios mais conhecidos na Bíblia, a disputa no Monte Carmelo, para demonstrar quem era o verdadeiro Deus. Na ocasião, sobre a oração de Elias, o fogo do Senhor desceu e os profetas de Baal foram mortos. No entanto, mesmo com essa prova do poder de Deus e o extermínio de seus profetas, Jezabel não reduziu sua idolatria. Pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou, ameaçando o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Um episódio marcante que reflete a perversidade de Jezabel e a história envolvendo Nabote. A Bíblia relata que Nabote possuía uma vinha próxima ao palácio de Acabe em Jezreel. O problema começou quando Acabe desejou a vinha de Nabote e recusou vendê-la. Inicialmente, Acabe respeitou o direito de posse de Nabote, que queria manter sua herança. No entanto, de maneira traiçoeira e cruel, Jezabel planejou um julgamento com acusações falsas, resultando na execução de Nabote e na apropriação de sua vinha. No entanto, esses eventos, aliados a outros atos cruéis de Jezabel, acarretavam terríveis consequências para a casa de Acabe, que eventualmente foi violentamente exterminada como parte do julgamento divino. Após a morte de Acabe, Jezabel manteve considerável poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos, Acasias e Jorão. Contudo, Jeú, um oficial do exército designado por Deus, eliminou Jorão, purificando a linhagem de Acabe no reino de Israel, assumindo o trono e erradicando o culto a Baal. Após a morte de Jorão, Jeú seguiu para o palácio em Jezreel. Lá, Jezabel, vestida de forma majestosa, aguardava Jeú com a intenção de desafiá-lo. No entanto, ela estava prestes a enfrentar uma das mortes mais terríveis da história bíblica. A narrativa bíblica descreve que Jeú ordenou que seus oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio, fazendo com que seu sangue respingasse na parede e nos cavalos. Posteriormente, seu corpo foi pisoteado. Após isso, Jeú fez uma refeição e instruiu seus homens a enterrarem Jezabel. De fato, é interessante notar no relato bíblico que Jeú não se referiu a Jezabel como rainha de Israel, mas apenas como filha de rei, por ser descendente de Etbaal. Jezabel encontrou seu fim, sendo devorada por cães. Vale lembrar que, curiosamente, os cães também estavam envolvidos na morte de Acabe. Eles lambiam o sangue do rei que ficou no carro em que ele estava quando foi mortalmente ferido. No entanto, sabemos que nada disso foi coincidência. Na verdade, muito antes, a morte de Jezabel já havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme sua predição. Vinda do Senhor. O profeta havia afirmado que os cães comeriam a carne de Jezabel num terreno junto ao muro de Jezreel, o que significava uma morte extremamente desonrosa. Quando os homens de Judá retornaram e relataram o que aconteceu com Jezabel, confirmaram as realizações da profecia. Imediatamente ficou claro que a palavra do Senhor, proferida por meio de Elias, havia se concretizado. Apesar da morte brutal de Jezabel, suas influências negativas penduraram. Ela não apenas corrompeu seu marido, mas também, por meio dele, afetou profundamente o reino de Israel, deixando marcas persistentes. Essas marcas se mostraram tão profundas e duradouras que mais tarde a corrupção espiritual se tornou a causa principal da queda do Reino do Norte. Além disso, a influência nociva de Jezabel ultrapassou as fronteiras de Israel, já que a filha de Jezabel, Atalia, ordenou a morte de todos os herdeiros da casa real de Davi e usurpou o trono. Toda essa infame história de Jezabel, marcada por manipulação, perversidade e idolatria, tornou-se um símbolo de apostasia, imoralidade e tudo que se opõe à vontade de Deus. Assim, coloco fim na história de Jezabel. Compartilha com seus amigos, deixa o like e ative o sininho para não ficar de fora de nenhuma história. Deus abençoe tua vida grandemente.
Tchau, até breve.